Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já, agradeço tudo o que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração, principalmente a válvula mitral. A válvula mitral é uma estrutura cardíaca responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Detive-me em acurado exame da região mencionada e, efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular, que é a região do coração que controla a frequência cardíaca. É o marca-passo natural do coração. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Vamos entender o que ele está colocando aqui. Ele viu aqui uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da região do coração. Ele fala aqui da aorta, né, da válvula mitral, de uma nuvem negra. E o que ele está colocando aqui? Que da mesma forma que quando nós comemos alguma coisa estragada, a gente passa mal, fica com diarreia, fica com vômito, o corpo de alguma forma procura expelir aquilo que nós comemos que fez mal. Perispiritualmente também, quando nós temos pensamentos degradantes, quando nós temos sentimentos, energias que são deletérias, a mágoa, a raiva, o rancor, o ódio, nós envenenamos o nosso corpo perispiritual, consequentemente envenenamos os centros de força, nós tiramos os nossos centros de forças, que são os nossos chakras. A palavra chakra quer dizer roda, e os centros de força são rodas que giram. Então, nós desequilibramos os nossos centros de forças perispiritual, que transmitem isso para os nossos centros de forças, que são físicos, porque eles estão ligados, né? Tudo que acontece no nosso perispírito, ele transmite para o nosso corpo como se o corpo fosse um mata-borrão. Ele está ali sugando, chupando toda a energia, tudo aquilo que está no nosso
perispírito. Então, perispiritualmente, nós nos envenenamos e transmitimos esse veneno para a matéria, que vai se intoxicando através do envenenamento das células. Então, nós estamos vendo uma irmã que está causando problemas no coração, que está com uma nuvem negra ali que vai lhe causar problemas sérios no coração por uma intoxicação perispiritual, ou seja, das suas emoções, uma intoxicação que veio dos seus sentimentos, das suas emoções. Vamos continuar aqui. Quando ele diz: se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta as paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Ela vai mandar essas emissões tóxicas para os encarnados e desencarnados que fazem parte do seu condomínio, que convivem com ela, vai receber de volta essas intoxicações tóxicas, alimentadas das mesmas intoxicações daqueles que estão na mesma frequência, em sintonia com ela. Volta para ela tudo isso acrescentado, mais tóxico ainda, ela realimenta com as próprias toxinas, manda de volta e forma um círculo vicioso ali de energias deletérias, que intoxicam a ela e aqueles que estão em volta na mesma frequência, piorando toda a situação. Perdão. Por aí nós vemos o quanto nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, por aquilo que nós materializamos à nossa volta, pelas energias que nós criamos em nós e emitimos, e consequentemente entramos em contato por sintonia com aqueles que estão na mesma sintonia, recebemos de volta e os realimentamos, e eles nos realimentam, e fica um círculo que, se aquele que estiver ali não tiver muita vontade, não tiver muito empenho em cortar esse círculo vicioso e se modificar e elevar a sua vibração para sair disso, ele não consegue. Ele vai caindo e vai caindo cada vez mais, as coisas vão piorando. Depende da vontade, depende de nós cortarmos esse círculo vicioso, nos modificarmos, mudarmos a nossa vibração, sairmos dessa sintonia, criarmos uma vibração melhor, subirmos, nos elevarmos energeticamente para podermos entrar em contato e criar novos círculos, se possíveis virtuosos. Se forem de energias boas, vão ser virtuosos. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Então, às vezes, essas energias são temporais. Passou ali, né? Aquela tal história, me deu uma azia, uma coisa assim, mas você toma um remedinho ou você toma água com limão, aquilo já melhora. Uma coisa mais fácil de melhorar. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. A oração é o nosso contato com o plano superior, é o nosso contato com Deus, é o nosso contato com os trabalhadores superiores. A oração é o caminho reto para a nossa melhora, para a nossa ascensão, para o nosso crescimento. Porque aqueles que estão sempre em oração, por isso o vigiar e orar que Jesus nos coloca, vigiar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, para entrarmos imediatamente em oração se eles saem da sintonia, porque quando a gente entra em oração, a gente vai buscar ajuda, a gente muda o plano vibracional e a gente consegue limpar essas energias deletérias rapidamente com o poder da oração. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital
representa a matéria mental fulminatória. Olha só, a pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Sobre minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição, imposição das mãos ali. Colocou a mão direita sob o epigastro, que é a parte média superior da parede abdominal, corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. Então, colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e com surpresa, notei que a destra, a mão direita, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, assediada pelos princípios magnéticos postos em ação. A reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Então a gente vê que ele realiza ali passes de limpeza, fazendo com que aquela nuvem negra descesse, Então ela saiu ali daquela região do coração e foi descendo. Nós vamos ver ali que ele está fazendo o passe de limpeza, fazendo com que essa nuvem negra se desloque e vá para a região da bexiga para ser expelida. Vamos continuar aqui. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei: perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta, estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto, sorrindo. Há verdadeira legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas que, por meio de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo
as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, estivesse ela ligada ao bem, seja qualquer religião, os espíritos do mais alto estarão trabalhando ali junto dela pelo poder da prece, pelo poder da oração, pelo merecimento daquele que realiza boas obras. Quer dizer, mesmo que ela fosse uma pessoa, um ateu, mesmo que ele fosse um ateu, mas se é uma pessoa que realiza boas obras, se é uma pessoa que está no caminho do bem, se é uma pessoa que está trabalhando para o bem, mesmo que ele se diga ateu, o plano espiritual superior estará junto dele, ajudando e trabalhando para ele. O homem sempre receberá pelas suas ações, pelo trabalho que realiza, e não pelo que a língua coloca, né? Não é o que está da boca para fora, é aquilo que está verdadeiramente dentro dele. Ela estaria recebendo essa mesma ajuda porque ela é merecedora dessa ajuda, independente de estar na casa espírita, no templo budista, no culto evangélico, não importa. Os espíritos superiores, os trabalhadores do bem se encontram em toda parte, em todos os lugares. Aquele que está ali necessitado é que precisa merecer esse auxílio. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu, depois de uma pausa: nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Olha aqui o merecimento. Ela está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil, sequiosa do carinho materno, estivesse orando em uma igreja católica romana ou em um templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei, admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual e imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conhecia em Alexandre, observou: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis
pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele, bondosamente. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Quando a gente entender o poder da mente, o poder do pensamento, a necessidade intrínseca que nós temos de dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos, de dominar os nossos sentimentos, para que a nossa influência seja cada vez mais benéfica às nossas células. Porque quando nós, com os nossos sentimentos, emoções e pensamentos, nós emanamos, nós materializamos energias deletérias, nós automaticamente influenciamos as nossas células e criamos em nós enfermidades, que são a reação da ação deletéria que estamos criando no nosso perispírito, que vai reagir e vai, como um mata-borrão, ser transferido para o nosso corpo físico. Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto dentro de sua individualidade dominadora é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se. Sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral.
Então nós estamos vendo aqui um irmão que começou a sua reforma íntima e começou a mudança interior, mas tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que está cristalizado dentro dele. Ele tem ali os ensinamentos do Cristo, ele vê a necessidade de mudança dentro dele, mas essas mudanças soam como marteladas dentro dele. Ele está sofrendo com isso porque ele vem a encarnações e várias encarnações com esses sentimentos que estão cristalizados dentro dele e que ele, através dessas marteladas, tem que quebrar essas cristalizações. Nós vamos ver lá num livro que é muito importante, que é muito bom para se ler, necessário que se lê, que é Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Sidufo. Nós vamos ver lá que a dor do crescimento é necessária. O sofrimento, o martírio, isso são criações nossas. Elas são absolutamente desnecessárias. Mas a dor do crescimento é necessária, porque a dor do crescimento é exatamente o que ele está colocando aqui. É esta martelada que nós precisamos dar nas cristalizações que existem dentro de nós, que a gente vem trazendo de reencarnações para reencarnações e a gente não muda o disco. A gente continua errando na mesma coisa, na mesma situação. Aí vem ali aquele trabalho interior para a reforma íntima, para a mudança, e vem aquilo, muda o orgulho, muda a vaidade, muda o egoísmo, muda a prepotência. Aquilo a gente vai fazendo com muita dificuldade, porque aquilo está tão cristalizado lá dentro, são coisas que estão tão enraigadas no nosso íntimo, que a gente tem uma dificuldade muito grande para se modificar. E aí a dor do crescimento, e é o que ele está colocando aqui. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se. Sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem, quer dizer, vem lutando desde as encarnações anteriores, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, olha aqui como ele coloca, e no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregam matéria venenosa imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregam matéria venenosa imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Ele criou esses pensamentos, eles estão ali no fígado, mas como ele está em prece verdadeira, buscando auxílio, e ele é merecedor desse auxílio, eles vão ali auxiliar. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Eu vou repetir, olha o poder da oração. Se não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica indefinitivamente na intimidade deste órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isto, porém, não acontecerá.
na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Então todos nós que estamos nessa dificuldade, que estamos no nosso trabalho de reforma íntima, estamos nessa luta, estamos sentindo essas marteladas, essa dor do crescimento, olha aqui para nos alimentar, para nos dar ânimo. A prece é a nossa tábua de salvação. É o que ele coloca aqui. Pela prece, pelo merecimento, isto não acontecerá, este irmão. Ele coloca, isto porém não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, né? Um passe longitudinal do coronário, né, até a região aqui do gástrico, né, até aqui a região dele do físico, né, do esplênico, né, que o esplênico é do outro lado. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Olha que fantástico. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Então nós vamos ver aqui que vai começar um novo atendimento aqui na casa. Então vamos continuar estudando e aprendendo na terceira parte deste capítulo.